Olá, alunos! Vamos à resolução de algumas questões relacionadas ao conteúdo de eletrostática, né? Mais especificamente ao conteúdo de quantidade de carga elétrica, ok? Então vamos lá, né? Vamos ler as questões. Eu vou ler aqui as questões com vocês, depois a gente parte para a resolução. Questão 1. O elemento químico urânio tem número atômico Z igual a 92. Sabendo que a carga elétrica do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, calcule a carga elétrica no núcleo e na eletrosfera de um átomo neutro de urânio, ok? Então, você tem aí uma informação, né? O número atômico do elemento químico, do urânio, e você tem também a carga elétrica do próton, que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, beleza? Que é a nossa conhecida carga elementar, né? A carga elétrica elementar da matéria, ok? Então eu quero que você determine a carga elétrica do núcleo e da eletrosfera de um átomo neutro de urânio, certo? Questão 2. Para que um corpo neutro fique eletrizado com carga de menos 2 coulomb, né? Quantos elétrons esse corpo deve receber? Lembrando que se o corpo recebeu elétrons, ele ficou com mais, né, carga negativa do que carga positiva no núcleo, portanto o material, né, no caso aí, esse corpo condutor, ficou eletrizado negativamente, né, com uma carga elétrica de menos 2 coulomb, porque ele recebeu elétrons, certo? Então eu quero que vocês façam, que vocês calculem, né, quantos elétrons esse corpo deve receber para que fique com uma carga elétrica de menos 2 coulomb. Então vamos lá, a resolução das questões, né? Resolver junto comigo, no caso. Primeiro, olhando aqui para a questão 1, certo? Depois a gente resolve a questão 2. Então, fazendo a resolução da questão 1, né, vamos por partes, certo? Primeiro vamos determinar a carga elétrica no núcleo, ok? Depois a gente faz o cálculo da carga elétrica na eletrosfera do átomo, certo? Desse átomo neutro de urânio, né? O número atômico do elemento químico é igual ao número de prótons que esse elemento químico possui no seu núcleo. Então, por isso que eu escrevi aqui, né? O número atômico Z do elemento químico é igual ao número de prótons existentes no seu núcleo. Sabemos ali que o próton é uma das partículas que compõem o núcleo atômico, né? Juntamente com os nêutrons. E os prótons, por sua vez, têm carga elétrica positiva. Já os nêutrons, como o próprio nome já sugere, possuem carga elétrica neutra, nula, ok? É mesmo? Realmente. Então, sabendo disso, a gente pode determinar a carga elétrica no núcleo, né, do átomo de urânio. Lembrar que, né, só destacando que, no caso, né, se tratando do núcleo, as partículas portadoras de carga são os prótons, okay? Com carga elétrica positiva, beleza? Então, qual a carga elétrica do núcleo de um átomo de urânio? Então, vamos aplicar aqui nossa famosa equação, né, usada, né, para determinar a quantidade de carga elétrica dos corpos. E essa equação é a seguinte, né? Quantidade de carga elétrica Q, que vai ser igual a N. Esse N representa a quantidade de portadores de carga que o corpo perdeu ou recebeu, né, dependendo da questão, da situação, vezes E, onde esse E, né, essa letra E, ela representa a quantidade, aliás, representa a nossa carga elétrica elementar, né? Que vale isso aqui, ó, a menor quantidade de carga elétrica que pode ser encontrada livremente na natureza. Okay? Então, nós iremos aplicar essa equação para determinar a carga elétrica no núcleo do átomo de urânio, beleza? Vamos lá, então. Vale enfatizar também que esta equação está em módulo, tá? Por isso essas barrinhas aqui que representam o fato da equação estar em módulo. Isso quer dizer que a gente, mesmo que a gente tenha um desses fatores aqui negativos, nós desconsideramos o sinal negativo, tá? Na hora de fazer o cálculo, tá? Na hora de resolver a equação, e colocamos todos os valores aqui na equação como se eles fossem positivos, tá? Então, mesmo que a gente esteja calculando, por exemplo, a quantidade de carga de um corpo, né, que recebeu elétrons, por exemplo, a gente, na hora de colocarmos, né, os valores aqui na equação, a gente despreza o sinal negativo da carga elementar, por exemplo, tá? Lembrar que a carga do elétron é negativa, e a gente resolve a equação com todos os valores como sendo positivos, tá? Como se fossem positivos,
beleza? Então, por isso essas barrinhas aqui, para indicar esse fato que essa equação está em módulo. Tá? A gente só se preocupa, só se interessa com o módulo, né? Com o valor, com o resultado final, né? Em termos absolutos mesmo, e não com o sinal. Então, vamos lá, né? Resolver a equação. Como o número atômico de um elemento químico é igual ao seu número de prótons, né? A quantidade de prótons existente no seu núcleo, e como os prótons são as únicas partículas existentes no núcleo que possuem carga elétrica, né? Então, no lugar desse N aqui, tá? No lugar do N da nossa equação, eu vou substituir pelo número atômico do elemento químico, tá? No caso aqui, o número atômico do urânio, tá? Que é 92. Tá aqui em cima, Z igual a 92. Então, no lugar do N, eu vou substituir por 92 prótons, 92 partículas de carga positiva. E aqui eu vou substituir, né? Eu vou colocar o valor da carga elétrica elementar da matéria, tá? Que vale tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. Então, detalhe, eu costumo dividir, né? Costumo separar os valores entre parênteses, mas não é obrigatório, tá? É questão mesmo de prática mesmo. Eu costumo também usar o ponto, né, para multiplicação, tá? Caso vocês utilizem o x, não tem problema, tá? É apenas um modo diferente de representar, né, a operação matemática da multiplicação. Vocês façam do modo que vocês acharem mais interessante aí fazer, tá? Do modo como vocês aprenderam. Então, o próximo passo aqui, né, é fazer aqui a multiplicação entre o 92 e o 1,6. Eu vou usar um método aqui, que eu chamo de método do faz de conta. Faz de conta que só existe aqui uma multiplicação entre esse 92 e o 1,6. Você esquece, nesse primeiro momento, a potência de base 10 e multiplica o 92, né? Multiplica o 92 pelo 1,6. Depois você considera, né, a potência. Então, fazendo aqui a multiplicação entre 92 e 1,6, né, temos que... Então, 92 vezes 1,6 deu aqui, né, 147,2. Então, o que eu faço agora com a potência é apenas repetir aqui no final, tá? Eu vou repetir aqui essa minha potência de base 10 aí, dá 10 elevado a menos 19. Então, tá aqui nosso resultado, né? Multipliquei 92 vezes 1,6, deu 147,2. E a potência de base 10 eu apenas repeti aqui no final, né? Então, deixando o nosso resultado aqui em notação científica, né? Nós iremos trabalhar um pouco mais nesse resultado, tá? Para ser notação científica, o coeficiente aqui da minha potência, né? Ele tem que ter apenas um algarismo, tá? Um algarismo diferente de zero antes da vírgula. Aqui nós temos 3 algarismos diferentes de zero, né? Temos aqui o 1, o 4 e o 7. E para ser notação científica, esse coeficiente aqui, né, que multiplica a minha potência de base 10, ele tem que ser um número ali que possua apenas um algarismo diferente de zero antes da vírgula, tá? Então a gente vai pegar essa vírgula aqui e vai movimentar ela para a esquerda. Só que ao fazer isso, eu tenho também aqui fazer uma manipulação matemática no meu expoente aqui da minha potência de base 10. Por quê? Eu tenho que fazer essas alterações aqui, além de fazer alteração aqui na posição da vírgula, aqui no meu coeficiente, eu tenho que também manipular o valor aqui do meu expoente, né? Por uma questão mesmo de equilíbrio matemático, para que eu não mude o valor do número, para que eu não mude o valor do número mesmo, né, em termos absolutos, digamos assim. Eu vou mudar o formato, né, vou mudar a cara, né, do número, digamos assim, né, mas eu não posso mudar o valor em termos absolutos do número, ok? Então, pegando essa vírgula aqui e andando apenas uma casa para a esquerda, teremos o seguinte resultado, né, digamos assim. Vamos ficar agora com 14,72, né, vezes 10, né, elevando a quanto aí, pessoal? Pausem o vídeo e pensem a respeito. Qual valor aqui, qual valor eu tenho que colocar aqui para o expoente se eu andei essa vírgula aqui, ó, com a casa para a esquerda? Esse número aqui, ele deve aumentar ou deve diminuir? Observe que nós fizemos aqui no coeficiente. Antes era 147,2 e ao andar a vírgula apenas uma casa para a esquerda, esse número passou a ser 14,72. Então, né, daqui para cá, eu diminuí o valor do meu coeficiente. Então, se eu fiz uma diminuição no meu coeficiente, o que eu devo fazer com o meu expoente? E aí? Eu devo aumentar ou devo diminuir? Isso mesmo, né? Se daqui para cá eu diminuir o meu coeficiente, né? Passando de 147,2 para 14,72, eu devo aumentar o meu expoente. A pergunta é, aqui vai ficar menos 18, né? O meu expoente vai ser menos 18, vai ser menos 20.
Isso mesmo, né? Vai ser menos 18. E eu aumentei, né, de fato, o valor do meu expoente. Para quem não entendeu por que o expoente vai ficar menos 18 aqui, eu aconselho que vocês lembrem aí, né, da reta numérica, tá? Eu vou relembrar aqui com vocês. Então, temos aqui a chamada reta numérica, que nós aprendemos lá em matemática, no ensino fundamental, né? Onde temos aqui todos os números inteiros, né, com zero aqui, né, dividindo a reta numérica. Do lado direito temos os números positivos até o infinito, apresentado aqui por esses 3 pontinhos, tá? E do lado esquerdo da reta temos todos os números negativos, ok? Menos 1, menos 2, menos 3, e por aí vai, tá? Até o infinito do lado esquerdo. Então, a gente considera que quanto mais próximo do zero e dos positivos, né, estiver o número, maior ele será. Então, por exemplo, aqui, a gente considera que o menos 2 ele é maior que o menos 3, porque ele está mais próximo do zero e dos positivos do que o menos 3. Tá? Pela mesma lógica aqui, o menos 2 ele é maior, por exemplo, que sei lá, o menos 5. Apesar, né, nós sabemos que, todos nós sabemos que o 2, né, ele é menor que 5. Só que o 2 é positivo, tá? 2 é menor que 5. Mas quando se trata de números negativos, tem que ter sempre na mente essa reta numérica, tá? Então, o menos 2, por exemplo, né, ele é maior que o menos 5, porque ele está mais próximo do zero e dos positivos, tá? Apesar de nós sabermos, né, que em termos absolutos, o 2 ele é menor que 5. O 2 positivo, no caso, né, como temos aqui. 2 ele é menor que 5. Mas quando se trata de números negativos, o menos 2 ele é maior que o menos 5. Então, tenham sempre em mente isso aqui, tá? Tenham sempre em mente a nossa chamada reta numérica. Então, continuando nossa resolução, nós vamos agora seguir, né, tentando aqui deixar o nosso número no formato de notação científica, tá? Observe que nós não temos ainda uma notação científica, tá? Nós temos aqui com dois algarismos, né, diferentes de zero antes da vírgula, ok? Eu disse que para essa notação, o meu coeficiente aqui precisa ter apenas uma casa decimal, né? Aliás, precisa ter apenas um algarismo diferente de zero antes da vírgula, ok? Nós temos 2 aqui, então eu vou pegar essa vírgula e vou andar mais uma casa para a esquerda. Então teremos o seguinte, né? 1,472 vezes 10 elevado a menos 17 ou a menos 19. E aí? É sempre válido, tá, pessoal, fazer essa pausa para poder pensar, né? Poder calcular direitinho aqui o expoente, ok? Se vocês errarem, né, essa manipulação aqui com o expoente, principalmente, vocês vão mudar o valor do número, tá? Então, vocês vão errar a questão, tá? A gente não pode mudar o valor do número em termos absolutos, né? A gente pode manipular, fazer todo esse processo aqui, né, de manipulação matemática, né? De andar a vírgula uma casa para a esquerda e tal, mas a gente não pode mudar o valor do número. Ao final da manipulação, esse número tem que continuar tendo o mesmo valor em termos absolutos. Então, agora temos apenas uma casa decimal, né, antes da vírgula. Então, esse meu expoente aqui, né, se eu diminuir o valor aqui do meu coeficiente, andando uma vírgula, uma casa para a esquerda, né, antes era 14,72 e agora passou a ser 1,472, então eu diminuí. Né? Então, aqui no meu expoente eu devo aumentar por uma questão de equilíbrio matemático. Então, aqui vai passar a ser agora menos 17. Lembre-se daquela questão aí da reta numérica, né? O menos 17 é maior que o menos 18. Então, agora nós temos o resultado em notação científica, porém, nosso resultado ele ainda não está completo, digamos assim, né? Ele não está escrito aqui, né, de forma ideal, digamos assim. O nosso resultado ele tem que ficar de acordo, o resultado deve ficar com a quantidade de algarismos significativos do menor fator, né, do fator que possui a menor quantidade de algarismos significativos. No nosso caso aqui, se a gente for olhar para os valores que a gente usou aqui, né, na nossa conta, no nosso cálculo, se a gente for olhar para o que nos foi dado como informação, né, que foi o número atômico 92 do urânio, e o valor da carga elétrica elementar, que valeu 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a gente for olhar para os nossos dados, nós temos apenas aqui uma casa decimal, né, depois da vírgula. O 92 a gente pode considerar aqui que tem uma vírgula depois do 2, né, e que esse 92 fosse, por exemplo, 92,0, né, para ser 92 exato, fechado, né. E
o nosso outro fator, né, digamos assim, nossa multiplicação, que é justamente o valor da carga elementar, nós temos apenas ali uma casa decimal, ok? Depois da vírgula aqui, ó. Tá, estou falando aqui do 6 no caso, né? Temos apenas um valor, um algarismo depois da vírgula. O meu resultado deve ficar, né, de acordo com o fator que possui, né, a menor quantidade de algarismos significativos, tá? Então, eu vou pegar esse meu resultado e deixar com apenas uma casa decimal depois da vírgula. Então, o que nós iremos fazer aqui agora vai ser um arredondamento. Eu quero arredondar esse meu coeficiente, ok? A gente vai olhar para como a gente quer deixar esse coeficiente, né, com apenas uma casa decimal depois da vírgula, né, com apenas um algarismo aqui depois da vírgula. Então, a gente tem que lançar mão das chamadas, né, regras de arredondamento, né, lá da matemática, como nós aprendemos no ensino fundamental. E a regra diz o seguinte, né, se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, arredondamos para cima o algarismo que ficou, tá? Se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, o algarismo ele não se altera, né? A gente não precisa mexer no número. Então, no nosso caso aqui, especificamente, nós temos, a gente quer, né, arredondar esse 4, né? A gente quer parar aqui nessa casa decimal, ao final do nosso arredondamento. Então, a gente vai olhar aqui para o número da sequência, que no nosso caso aqui é 7. E como esse 7, né, como o 7 é um número que é maior que 5, então a gente vai arredondar esse 4 para 5, tá? Vai arredondar para cima, no caso. Tá? Se nós aqui tivéssemos, no lugar do 7, por exemplo, 3, a gente poderia parar o arredondamento no 4, e de modo que o 4 ele não se alteraria. Tá? A gente poderia parar aqui, né, ficando com 1,4. Mas como o número da sequência é 7, a gente vai arredondar esse 4 para 5. Então, o nosso resultado final, né, vai ficar 1,6 vezes 10, né, elevado a menos 17 coulomb. Tá? Não esqueçam no final de colocar a unidade, tá? A unidade de medida aqui. No nosso caso, nós calculamos a carga elétrica, né, no núcleo desse átomo de urânio. Então, como estamos falando de carga elétrica, a nossa unidade é o coulomb, né, que é a nossa unidade oficial aí, nossa unidade padrão de carga elétrica, ok? Então, cujo símbolo, né, é um C maiúsculo. Então, nós calculamos que a carga elétrica no núcleo de um átomo neutro de urânio, né, vale 1,5 vezes 10 elevado, aliás, a menos 17, né? Só fazendo essa correção aqui, tá, pessoal? Nós fizemos aqui o arredondamento, né, e agora está correto. Então, essa é a carga elétrica do núcleo de um átomo neutro de urânio, né, 1,6 vezes 10 elevado a menos 17 coulomb. Detalhe, esse passo aqui, né, esse passo a passo que eu fiz aqui para fazer essa manipulação, né, do coeficiente, andando a vírgula casas para a esquerda e fazendo também essa manipulação, essa alteração do valor do meu expoente, né, aqui, vocês não precisam fazer, tá, na hora que vocês forem resolver os exercícios, né, de vocês, tá? Eu fiz o passo a passo aqui para que vocês pudessem entender, tá? De modo detalhado, digamos assim. Mas caso vocês quisessem fazer de uma forma direta, quisessem, por exemplo, pular, né, aqui do menos, digamos que vocês estivessem nesse momento aqui da conta, né? E caso vocês quisessem já pular para esse final aqui, tá? Desde, obviamente, que vocês fizessem corretamente, vocês poderiam fazer, tá? Vocês poderiam, por exemplo, aqui ter andado 2 casas, pegado essa vírgula aqui, e ter andado 2 casas para a esquerda, né? Deixando ela aqui entre o 1 e o 4, e já fazendo aqui o arredondamento, né? Aliás, já fazendo aqui a alteração no valor do expoente, né? Se você tivesse andado 2 casas para a esquerda, andou a vírgula 2 casas para a esquerda, né? Diminuindo o valor do coeficiente, então você teria que diminuir, né? Aliás, teria que aumentar o expoente em 2 unidades, tá? Ficando menos 17. Eu fiz aqui o passo a passo para que vocês pudessem compreender, né? Para que eu pudesse explicar de maneira detalhada, ok? Então, essa foi a resolução da questão 1. Nós calculamos, né, a carga elétrica no núcleo de um átomo neutro de urânio, né? E obtivemos como resposta, né, que a carga elétrica do núcleo do átomo de urânio, né, vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 17 coulomb. Só que a questão 1 ela pede que a gente calcule também a carga elétrica na eletrosfera de um átomo neutro de urânio, certo?
Como nós já calculamos a carga elétrica do núcleo, aí fica fácil agora, né, calcularmos a carga elétrica da eletrosfera. Como o átomo, né, está neutro, como trata-se de um átomo neutro de urânio, então a gente pode concluir que a carga elétrica da eletrosfera vai ser igual à carga elétrica do núcleo, só que com um sinal trocado, né? Só que com um sinal oposto, ok? Lembrando que um átomo neutro, um corpo neutro, nós definimos um corpo neutro como sendo um corpo que possui quantidades iguais de cargas positivas e negativas. Então, né, usando aqui como exemplo a própria questão 1, né, onde nós temos um átomo neutro de urânio, tá? Então, se esse átomo se encontra em estado neutro, né, um átomo neutro de urânio, e possui 92 partículas positivas no seu núcleo, então a gente pode concluir que ele também possui 92 partículas negativas na sua eletrosfera. Né? Possui 92 prótons no seu núcleo, né? Partículas de carga positiva, e também possui 92 elétrons na sua eletrosfera. Lembrando que os elétrons possuem carga negativa, de modo que a carga total líquida desse átomo é zero. Tá? Ele está neutro, né? Se encontra eletricamente neutro. Então, calculando a carga da eletrosfera, né? Podemos concluir, né? Vou chamar a carga da eletrosfera de Q', tá, pessoal? Só para poder diferenciar da carga do núcleo. Então, a minha carga da eletrosfera, Q', vai ser igual, né, à carga do núcleo, 1,5 vezes 10 elevado a menos 17 coulomb, né? Só que com sinal negativo, tá? Já que estamos falando, né, da eletrosfera, que é a região do átomo, né, onde a gente tem ali os elétrons, né, que são partículas de carga negativa, tá? Portanto, a gente pode chegar nessa conclusão, tá? Que a carga da eletrosfera vai ser igual à carga do núcleo, só que com um sinal contrário, né? Se nós quiséssemos calcular, e para finalizar essa questão, né, digamos que nós quiséssemos calcular a carga total, né, a carga elétrica total desse átomo, né, qual a carga elétrica total? Teríamos que somar a carga elétrica do núcleo mais a carga elétrica na eletrosfera. Então, a carga elétrica total no átomo é nula, já que nós temos ali a mesma quantidade de carga elétrica, né, pelo menos em módulo, presentes na eletrosfera e no núcleo do átomo, tá? Então, a carga elétrica total no átomo é nula, tá? É só somar aqui, né, o valor da carga elétrica do núcleo mais a carga elétrica na eletrosfera, que nós iremos obter a carga elétrica total do átomo, né? Então, a carga elétrica no núcleo mais a carga elétrica na eletrosfera, que nós chamamos de Q', vai ser igual a zero, né? Tá? Porque o átomo encontra-se, né, eletricamente neutro, certo? Então, essa foi a resolução da questão 1. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu recomendo que vocês pratiquem bastante esse tipo de exercício e até o nosso próximo vídeo.